Fala pessoal, segundo dia de VTEX Day 2025 e a conversa agora é para falar um pouco de jornada no digital, uma marca que tem crescido bastante no vestuário masculino. Estou aqui com a Juliane, Head de Digital da Zapala, e o Mário, founder aí da Compra Rápida, que são duas marcas super interessantes para a gente conhecer um pouquinho mais e entender na prática, né, como que eles têm Compra Rápida ajudado os e-commerces VTEX e principalmente grandes e-commerces, né, a melhorar a experiência de checkout. E Zapala tem muita coisa bacana aqui para contar. Ju, conta pra gente um pouquinho o contexto da marca, pra gente entender o panorama aí. E daqui a pouco a gente já entende um pouquinho mais de Compra Rápida também. Legal, bom, obrigada aí pelo convite. Bom, a Zapala, ela tá num momento bem bacana, assim, de marca, né? A gente tá crescendo muito, olhando muito para público, né? Lógico, e posicionamento de marca. E principalmente a gente tá no momento de digitalização da marca, né? Mudança de mindset, linkando muito loja física com digital. Então, esse momento está sendo bem bacana para a gente, até para mim, como carreira dentro da empresa. Então, são quantas lojas hoje? Hoje a gente tem 15 lojas, né? Então, a gente tem franquia, modelo de franquia e loja própria, e o e-commerce, que já está representando uma boa parcela aí da venda. Boa, e é uma marca que é bastante relevante no cenário de vestuário masculino e tem um grande desafio, né? De integrar a loja. A gente sabe que os convidados que passaram aqui, né? Tem 200 lojas, 300 lojas, parece tudo muito simples, né? Mas a gente sabe que botar o Omnichannel para rodar é um desafio, né? Sim. Então, vamos falar um pouco desse desafio logo mais. Mas antes, deixa o Mário me contar um pouquinho de Compra Rápida. Conta pro pessoal, Mário, o que a Compra Rápida tem a ajudar na experiência do e-commerce? Gus, a Compra Rápida trabalha junto de grandes e-commerces, melhorando a experiência de checkout como um todo. Então a gente está falando de redução de cliques, aumento de performance, né, por redução de tempo da jornada e todo e qualquer tipo de personalização. Um exemplo, split de entregas entre lojas, para retirada em loja ou até em diferentes lojas. E até em contexto de Zapala, acho um caso legal da gente falar, foi a implementação da nova experiência da CRM Bônus com o resgate do saldo direto no checkout, com apenas um clique. Então a pessoa logada consegue já ver o que tem à disposição ou quanto vai ganhar até naquela compra, né, incentivando a recompra, e fazer a aplicação com um clique. Isso é super relevante, pessoal. A gente, até então, né, a gente tinha uma experiência de digital e até uma estratégia de digital bastante contida na CRM Bônus, porque a gente focou muito na nossa expansão no varejo físico. O Zapala já atua com a gente no varejo físico há muitos anos. E aí a gente entendeu que e-commerce é uma avenida muito importante e que a gente precisa realmente melhorar a experiência do usuário final. Na nossa primeira versão, a gente tinha uma experiência com uma fricção bem grande, né? Então, o usuário ele tinha que entrar numa landing page da CRM Bônus para resgatar o seu cupom, para daí então colocar lá no checkout, né? Agora, nessa experiência nova, a gente consegue fazer isso tudo no próprio checkout. A pessoa consegue ver o bônus dela, porque quando ela coloca o celular dela no checkout, a gente já sabe, como o celular é o ID que a gente utiliza na CRM Bônus, a gente já sabe quanto ela tem de crédito, e isso facilita muito a experiência. Então a gente tem focado muito com Compra Rápida, por exemplo, né, para a gente conseguir diminuir essa fricção e melhorar a conversão, né? E eu acho que isso é o tema da jornada do cliente, né? A gente pensar muito em como facilitar essa experiência e gerar aquela mesma experiência bacana que a gente tem no varejo físico, como que eu faço com que as pessoas comprem mais fácil, né? E Ju, no teu contexto de Zapala, quais são os principais desafios, né, de unificar essas lojas, né? Pegar o franqueado, ele entender que o digital não é um concorrente que vai ajudar na operação dele. Então, conta pra gente o que você está vendo de desafio e próximos passos na operação aí de Omni. Legal, você falou bastante, né, da questão da fricção, então acho que é bem importante a gente trazer que essas duas ferramentas me ajudaram muito nesse sentido, porque aumentaram muito a conversão, porque o cliente entra é muito mais fácil, né? E uma das coisas que eu toco também ali a parte de atendimento ao cliente, e as questões eram, eu posso usar meu bônus, né, no site também? Então, o cliente vinha muito de loja física e a gente entendeu que tinha uma oportunidade no Omnichannel, né? Então, assim, a gente não está olhando para isso, então a partir de agora, né, os próximos passos são trazer, né, o Omnichannel, trazer tudo que é de possibilidade, né? Retiro em loja, shipping.
e a parte também do código vendedor. Então, assim, atrelar muito o físico com o digital e trazer essa nova, vamos dizer assim, esse novo mindset para o vendedor, de que nós não estamos, né, roubando venda, mas a gente está incrementando venda, levando o cliente na loja. Então, eu acho que isso é bem importante para que a gente consiga aumentar cada vez mais o nosso ticket médio também. Isso é super importante. Assim, a gente teve uma conversa ontem muito legal falando, o time da Animale, por exemplo, né, utiliza muito o código da vendedora, é uma marca bastante madura no digital e uma das principais alavancas para convencer a vendedora, né, que o digital funcionava é o tema de política de comissão, né? A vendedora, quando ela ajuda a cliente via WhatsApp, via Instagram, ou qualquer plataforma e a cliente coloca o código da vendedora lá no checkout, essa vendedora ela é remunerada por isso, né? Então, não é que ela está perdendo venda, ela está realmente ajudando o ecossistema. E tem outro ponto importante, né? Que a gente fez uma pesquisa, a gente olhou para entender e para explicar para o franqueado mesmo, né? Assim, qual que é a relevância do cliente omnichannel, né? Exato. Porque, às vezes, é difícil, sem números, falar para o franqueado que, cara, vale a pena você fazer esse movimento. E aí a gente pegou uma marca super grande, tem mais de 400 lojas, fez uma análise da base de clientes para entender, né? Beleza, por que esse cliente é tão importante? E um cliente que compra em só um canal, então, eu fui na Zapala lá do Iguatemi, comprei somente na loja física, né? Essa pessoa comprava 1,2 vezes no ano, né? Então ela tinha uma recorrência baixa relativamente. Quando ela fazia uma primeira compra no e-commerce após essa compra no digital, ela aumentava a frequência para 2,3. Ou seja, né, quando a gente tem o e-commerce 24/7, né, disponível, conectado, né, a gente não melhora somente o varejo, né, a gente melhora toda a experiência do cliente porque ele passa a ter, né, ele já foi na loja, provou, sabe que ele é M. Cara, ficou muito mais fácil para ele comprar no digital e aquela loja também ajudar nisso, né? Então... Com certeza. Você falou do franqueado e aí a gente teve alguns franqueados que pediram, né? Quando é que a gente vai ter o Omni? Eu falei, nossa, que legal, porque ele falou, porque eu compro a coleção, mas acaba muito mais rápido, por exemplo, uma peça ou outra, então eu quero comprar, eu vejo que o site sempre tem estoque, eu quero poder direcionar o cliente para não perder a venda, né? Independente do canal, independente de não estar dentro, vamos dizer assim, né, da minha régua aqui, porque eu sou né, franqueado, mas é isso importante, né? A gente ter uma jornada muito legal para o cliente, ele não perder o produto que ele quer, né? Ele não perder a venda também. E teve ontem uma conversa bem legal aqui no VTEX, onde uma marca me contou, uma marca grande infantil, que a gente atende, também tem 200 lojas, que eles implementaram o cashback no digital e eles implementaram a possibilidade de o cliente usar em qualquer loja, porque existe hoje 2 configurações, tá? Então, tem uma marca que eu gero lá o bônus na Oscar Freire e só posso usar na Oscar Freire. Então, esse é um modelo mais inicial. A gente sugere que a experiência do cliente tem que ser fluida. Então, o cliente gerou na Oscar Freire, ele pode usar no e-commerce, pode usar na loja do Morumbi, enfim, em qualquer loja. E essa marca, por exemplo, o que ela percebeu? Que quando ela habilitou com que os clientes do e-commerce, quando geravam bônus, pudessem resgatar no varejo físico, 70% dos bônus que são gerados no e-commerce são resgatados no varejo físico. O que é muito bom, né? Assim, o franqueado, ele fica muito feliz, porque você está pegando um cliente que está no digital, fez uma primeira compra, gerou lá R$100 de bônus, ele vai no Shopping Morumbi para trocar, né? Isso é a experiência, né? A experiência pensando na jornada. E, Mário, olhando para essa jornada, o que você tem visto aí de cases, números bacanas, em pensar de uma forma mais estratégica esse checkout e não só olhar para o checkout da plataforma, aquele checkout que é muitas vezes mais rígido? Acho que uma coisa interessante, Gus, de falar, até quando você estava falando, eu estava pensando nisso. Muitas vezes a gente conversa com as lojas, especificamente no contexto de Omni, e a gente vê que muitos varejistas ainda associam o Omni a frete. Então entendem só como entrega. E de fato a experiência como um todo tem que ser levada em conta. Seja, por exemplo, o Vale Bônus, o exemplo que vocês deram, seja parte de cadastro. Então, você ter... Um exemplo que a gente vê muito aqui na Compra Rápida é a divisão entre checkout de site e checkout de app. O cliente tem que se recadastrar numa marca que ele já compra. Nossa, e muitas vezes com um histórico segmentado, o que prejudica até a sua previsão de persona. Então é muito importante ter essa cabeça, unificar essa experiência, entender todos os pontos que seu cliente entra em contato com você. E aí, falando de checkout especificamente,
a gente enxerga melhorias muito grandes quando a gente melhora essa experiência, reduz cliques e pensa de fato na jornada. Então, o exemplo de split de entregas, né? Quero receber uma peça em casa, uma peça na loja, é importante que isso também esteja coeso no site e que não seja uma coisa jogada. Então, a gente vê, na média, 15% de incremento na jornada de site e app, quando a gente pensa nesses pequenos incrementos que somados fazem uma grande diferença. Né, de uma marca relevante, de um faturamento relevante como Zapala, muda o ponteiro. Com certeza. E ontem a gente teve com o time da Kolbe, que é a principal plataforma de mobile commerce, e a gente falou e a gente viu, né, que as marcas que têm implementado o app, normalmente 30% a 40% do faturamento do digital deles passam pelo app. Então imagina que fricção absurda de você ter checkouts diferentes, coletas de dados em silos, né, e a gente não conseguir ter a visão. Pô, o Gustavo tá comprando no app, o Gustavo comprou no e-commerce, o Gustavo comprou no varejo físico, e isso ficar apartado, né? Então, aqui eu acho que é um highlight importante para quem quiser, né? Acho que vale super a pena ouvir um pouquinho. Esse podcast de ontem foi super legal, falando de mobile e a relevância. E agora aqui acho que complementa um pouquinho de pensar nesse checkout unificado, né? Se eu já gerei minha compra em algum canal digital, cara, não preciso refazer meu cadastro. Eu nem sabia que tinha esse problema. Então, exatamente, é incrível. Diversas marcas separam essa experiência e acaba fragmentando a jornada do cliente. Então, no fim, você perde alguns pontos de contato e perde, por exemplo, esse histórico de tamanho, que foi um exemplo que vocês deram. Muito legal. A gente até fez, né, inseriu a data de nascimento, né, do aniversário do cliente no checkout, junto com o pessoal da Compra Rápida, porque a gente tinha uma fricção entre loja física e digital. A gente nunca captou essa informação. Então, a gente fez essa melhoria, né, e a gente está atualizando, vamos dizer assim, né, esse cadastro, para que a gente consiga fazer as mesmas campanhas que a gente faz na parte de loja física no online também. E Ju, me conta um pouco mais em como você tem integrado o time de lojas, os vendedores, né, para esse relacionamento, né? Então, hoje a gente sabe, né, que muitas vezes o shopping está com um fluxo menor, a gente sabe o desafio de Google, Meta, para a gente atrair cliente, né, para a gente engajar o cliente. E a gente tem, por outro lado, né, várias lojas, diversos vendedores, né? Como que vocês têm engajado esse vendedor para que ele se relacione via WhatsApp, via plataformas com o cliente? Isso é bem legal, porque acho que vocês ajudaram muito nessa construção, porque eles usam muito, né, a questão do agenda, né, no 360, para que faça esse relacionamento via WhatsApp. Então, aquele momento que o vendedor está mais tranquilo, ele está ali falando com o cliente, e isso traz, né, um incremento de venda muito grande. A gente tem um resultado muito bom via agenda, então a gente não tem aquele vendedor ocioso em nenhum momento. Então, acho que isso é bem importante. E aí, linkando, né, com a parte de e-commerce, a gente trazendo essa questão do código vendedor vai ajudar ainda mais e vai abrir muito a mente para o digital. Então, eu acho que a gente já fez um trabalho, né, vamos dizer, um dever de casa nessa parte de olhar para o WhatsApp, porque isso é digitalizar a marca também, né, e tá em todos os canais. Total, e continuar estimulando e gerando desejo no cliente, né? Exato. E ainda mais um comprador masculino que muitas vezes ele não é tão levado rapidamente ao impulso, então você precisa construir, diferente da mulher, né, que a Vivara vai lá e manda um WhatsApp, a mulher já fica bem... Eu preciso comprar agora. Precisa comprar agora. Às vezes o homem é muito mais por necessidade, então precisa explorar um pouco mais os produtos. Então o WhatsApp ele é um canal que a gente tem olhado muito como um canal realmente de geração de demanda, né? E obviamente ajudando a conversão quando isso tudo está bem plugado, funciona super bem. Com certeza, a gente pode falar com o cliente ali, né? O vendedor fala com ele durante o dia, ele está trabalhando, às vezes ele não consegue responder, mas ele lembra da marca mais tarde, ele entra no site, ele acaba navegando e pode até converter por ali mesmo. E tem um ponto que eu achei bacana aqui da nossa conversa, é que é um pouco do resumo de quem quer botar o Omnichannel para rodar, né, em algumas iniciativas que são relevantes. Eu acho que o tema de colocar os estoques integrados, isso obviamente facilita muito, porque o cliente então consegue comprar no e-commerce e retirar em loja. Exato. Isso é uma iniciativa, né, que praticamente todo mundo que passou aqui, que tem um Omni bem feito, está com isso implementado. A gente tem vitrine infinita, né? Sim. Que muitas vezes grade é difícil, né? Lá na loja de Iguatemi, o cara veio 48 na calça. Puxa, bem essa tem só no Shopping Morumbi. Então, precisa ter
a tecnologia apoiando, né? Com e, certeza. obviamente, o WhatsApp também é hoje praticamente... Tem aqui uma frase que eu gosto, que não é tendência, é pendência, né? A loja que não está realmente com uma estratégia clara, né, de como colocar o vendedor em contato, ela está bastante cega ali no relacionamento do cliente, né? Com certeza. Então, Mário, olhando ali para compra rápida, né, o que você tem visto também de boas práticas para melhorar essa conversão no final, no checkout, recuperação dessas compras em aberto? O que você recomenda para quem tem essa maturidade já no digital? Zapala, né, uma marca que tem um digital bastante importante, para que realmente ganhe mais performance. Acho que um ponto que é delicado da performance é que é uma conjuntura de diversas pequenas melhorias. Então não existe bala de prata, Não né? tem bala de prata, mas eu posso dar alguns exemplos, né? E você realmente tem que pensar no ponta a ponta. Então, desde o exemplo da entrega omnicanal, quando a gente está pensando nos pacotes, por exemplo. Vou enviar 2 pacotes para o cliente, ter a clareza, poder determinar essa peça que eu vou usar numa festa, eu quero ter entrega expressa apenas para ela. Isso é uma experiência que a gente vê... Nossa, isso é super legal. Porque Exatamente. aí você está disposto a pagar, ao invés do pacote inteiro, cara, só no item que eu tenho mais pressa e o restante vai no frete normal. E aí o cliente ganha nessa compra. Exatamente. Né? E até o contrário é verdadeiro. Às vezes, se você tem que acelerar todos os pacotes de uma vez, como alguns sites acaba sendo experiência, a pessoa acaba desistindo do pacote como um todo. Então, a experiência ao pagar Pix, a experiência ao colocar um cupom ou um vale, tudo isso tem que estar integrado e pensado no menor detalhe, no maior carinho, porque cada pequena mudança dessa vai incrementar ali 0,2%, 0,3% sua conversão. E quando você agrega todos esses pontos, né, até a própria jornada de aplicação de cashback, você ter isso com um clique faz diferença, gera menos saque e, consequentemente, aumenta a conversão da jornada, que não é só receita, é também a satisfação do teu cliente, é NPS, e essa pessoa tem mais tendência a voltar novamente e comprar na sua loja. Então... E a outra coisa que eu gosto muito de compra rápida é o tema de ter o cadastro unificado, né? Que pra mim é uma fricção super grande, né? Toda vez que eu vou comprar, eu tenho lá, eu tenho que colocar de novo o meu CEP, aí eu esqueço do meu CEP, aí eu tenho que ir no Google, aí volta. Aí você tem que fazer isso várias vezes. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que não é uma pessoa heavy user de compra digital. E ela foi, a primeira compra digital dela, acreditem se quiser, foi no TikTok Shop 2 semanas atrás. Eu ainda não fiz. Não, e olha como é engraçado. E ela nunca comprou num e-commerce, né? O maior problema dela é o checkout. Ela não compra por ter que dar vários dados dela, ela não sente segurança. E a outra coisa de ter que colocar o cartão de crédito, essas informações, ela ainda tem esse medo. Aí o que ela viu no TikTok Shop, no checkout deles? Ela falou, cara, eu tava assistindo ali... né, uma explicação de taças, o cara falou uma condição super legal e ela falou, nossa, e foi muito fácil o checkout que eles criaram, porque ela pediu só algumas informações e lá eles colocaram uma informação do Pix muito clara. Então, ao invés de ela ter que botar o cartão de crédito, que muitas vezes a gente empurra lá no checkout o cartão de crédito, ela só clicou lá no Pix e fez o pagamento. E aí a conta dela foi criada e agora, ela já falou, nossa, eu vou comprar mais um negócio porque já tá tudo salvo, né? Eu acho que esse tema de ter tudo salvo, principalmente para um consumidor, minha mãe tem potencial de consumo, mas ela, pela fricção do checkout, ela não compra, né? Então, aqui eu acho que é um outro recurso interessante de vocês, né? Quanto mais e-commerce estiverem usando, mais facilidade é para o usuário final. Exatamente. E uma coisa que a gente vê com consistência nas operações, sempre o usuário de recompra ele tem uma taxa de conversão maior que o de primeira compra. Claro que tem 2 efeitos, né? Tem também a percepção de marca, já conhecer a marca, mas inegavelmente um pedaço disso está ligado à experiência. Acho que todo mundo aqui já comprou no Mercado Livre, na Amazon, e sabe o quão cômodo é. Exato. Entrar e comprar. Exato. E é isso que minha mãe viu, né? Assim, cara, uma pessoa de 60 anos que está disposta a comprar, viu ali pelo entretenimento, caiu no truque do vendedor da live e fez a primeira compra. Eu falei, cara, que loucura, né? Tipo, a fricção, como eles conseguiram tirar a fricção dessa experiência. E Ju, olhando ali para
próximos passos, testes, coisa que você tá olhando. Você já fez TikTok Shop pra marca? Já fez live? Me conta um pouco de inovações aí. A gente quer fazer, né? A live, acho que a gente ainda tá um pouco receoso, né? O público masculino é um pouco diferente, mas a gente tá olhando pra isso. A gente não tinha um tempo atrás o TikTok, a gente abriu o nosso TikTok, então assim, a gente falou, não, a gente tem que marcar presença, a gente continua sendo uma marca jovem, então a gente tem que estar nesse lugar. Então a gente tá dando o passinho de cada vez, mas sim, a gente quer entrar e quer fazer. Exato, e aqui é um ponto também que a gente colocou ontem, né? Do básico bem feito, né? Não Exato. precisa querer abraçar tudo, né? Pô, se dá. você tem uma agenda grande de Omni, né? Que conectar a loja, depois fazer a vitrine infinita, depois fazer o cupom da vendedora, cara, isso tudo entrega muito valor para a companhia. Exato. E se quiser fazer um TikTok Shop, fazer influenciador, fazer tudo isso, né? Alguma coisa vai cair, né? Exato. Então... Tem que fazer o básico bem feito, né? Pra gente poder, enfim, crescer de forma firme, forte, né? E aí a gente fala também do segundo semestre, que é um segundo semestre muito forte de venda pra gente. Nossas datas comerciais, elas estão no segundo semestre. Então eu não tenho que tomar cuidado para também não atrapalhar a operação de loja e a gente seguir aí de forma sucinta, né? Boa. E tem um outro tema que eu acho que é bem importante no tema de conversão, que é os dados comportamentais. E aqui eu queria trazer um pouco, para quem está ouvindo a gente, a importância de entender a jornada do digital do consumidor. A gente tem uma solução que chama CRM Back. O que a gente fez nessa solução, né? O nosso objetivo foi entender esses usuários não logados. Então imagina que hoje 95% das pessoas que estão lá no site da Zapala, elas entram, mas ela não necessariamente está logada. A grande maioria não está. Então você não sabe quem que está olhando esse casaco de couro de R$3.000, né? Um monte de gente está olhando, mas você não consegue atuar em relação a isso. Então a gente criou uma tag que com uma IA que a gente tem, e é super fácil de instalar, não é que é uma grande loucura, via Google Tag Manager, a gente coloca lá. A gente consegue criar algumas ações dentro do e-commerce. Então, a pessoa entrou na jaqueta de couro. Eu posso mostrar um pop-up ou na informação, tipo, veja se você tem R$200 para sua primeira compra na Zapala. A pessoa informa o celular. Do momento que ela informou esse celular, a gente consegue ver toda a navegação dela e a gente consegue manter isso persistente na jornada, né? Ou seja, ela saiu daquele site, né? Daqui a um mês ela voltou de novo. Eu continuo sabendo que é o João que está olhando o nosso site. E por que isso é relevante? Eu quis trazer aqui nesse contexto. Porque junto com o WhatsApp, a gente consegue criar então essas jornadas de gatilhos, né? Então eu consigo pegar, eu quero pegar todo mundo que tá olhando produtos com ticket médio acima de R$1.000 e eu quero mandar um WhatsApp agora falando, por exemplo, de um frete grátis. Ou chamando, colocando na mão da vendedora e ela tirando a dúvida do consumidor. Principalmente o homem masculino que pode às vezes ficar na dúvida ali da compra. Então eu acho que pensar o tema de conversão, né, é super importante pensar lá no final, que é o checkout, mas pensar e ter essa provocação de, cara, quem são essas pessoas que estão entrando, né, por onde elas vieram e o que elas estão navegando e como que eu posso transformar acessos em venda. Acho que aqui também tem uma outra oportunidade legal, né? Com certeza, a gente está trabalhando bem essa questão de recuperação de carrinho, né? Recuperação via WhatsApp. A gente olha, né, os produtos que o cliente está abandonando, a gente vê as palavras mais buscadas. Então, eu acho que bem interessante a ferramenta para ajudar o gerente de e-commerce, porque a gente tem muita coisa no dia a dia, né? Então, para a gente poder tá olhando para todas essas frentes, para fazer bem feito, que a gente tem que fazer o básico ali bem feito. Cara, e falando em carrinho, eu fiquei bem impressionado. Na Black Friday de 2024, o Google fez uma pesquisa com os 30 maiores e-commerces do Brasil. Assim, eles fizeram uma análise de vários pontos da jornada para entender todas as fricções e o que esses e-commerces estavam fazendo. E, incrivelmente, 30% desses e-commerces não faziam carrinho abandonado via WhatsApp. Então, assim, e a gente está falando dos maiores e-commerces do Brasil, né? Então, você imagina se a gente pegar, né, todos os clientes VTEX para entender quanta oportunidade não está perdendo, né? E hoje, com as nossas soluções, tanto do carrinho normalmente é o usuário logado, né? Porque a pessoa já se logou, mas o logado e o não logado que a gente consegue trabalhar, a gente tem aumentado 6 a 8% a venda do e-commerce rapidamente, né? Então, tem muita gente que está no teu e-commerce, essa é a minha provocação aqui, tem muita gente que está no teu e-commerce, está entrando, quer comprar, mas não comprou porque faltou
aquele elo humano ou faltou um gatilho final. Isso é bem importante, porque às vezes a gente está comprando e aí a gente recebe uma notificação, aí a gente sai, a gente esquece aquele carrinho, esquece mesmo. Então isso é bem importante. Quem não está fazendo, está perdendo aí venda. Bastante venda, né? Gente, então, queria agradecer pela nossa conversa aqui. Foi super legal ter vocês aqui no nosso podcast, dentro da VTEX. Se quiserem deixar uma última palavra aí, ou que vocês viram aqui no VTEX, alguma palestra, algo que chamou a atenção, ou pontos aí de sugestão, dicas para quem está ouvindo a gente. Bom, posso falar, acho que a gente está vendo bastante coisa sobre inteligência artificial. E aí uma coisa que eu já notei, que assim, já tá uma coisa tão natural, que eu já tenho um monte de ferramenta que já tá funcionando, né? Então eu já estou usando. Então olhem para isso, porque o mercado tá bem legal, muita ferramenta nova, acho que tá bem bacana. Eu não posso deixar de falar um pouco da jornada, pensar na experiência do teu site, na experiência do teu checkout. Às vezes até fazer uma própria compra no seu checkout e olhar o teu saque para ver o que mais está aparecendo. Às vezes é vale cupom, às vezes é questão de entrega, mas sempre tem oportunidade de melhoria. E se fizer sentido, também coloco à disposição para bater um papo e pensar em alavancas de melhoria. É ótimo. Adicionem o Mário lá no LinkedIn, continue a conversa, a Ju também. Quem tem marca aí do tamanho da Zapala, eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo para todo empreendedor é muito mais do que falar com quem está muito na frente, é falar com quem está ali no dia a dia, na prática, né? Então adicionem a Ju também lá no LinkedIn, Juliane troquem com Brígida. ela. Exato, a gente vai colocar o nome dela na marcação aqui do podcast e eu acho que a conversa é super válida, é onde a gente sabe o que realmente funciona, que tem muitas vezes muito barulho e pouca coisa às vezes efetiva, então na prática a gente entende. Super obrigado, gente. Obrigada. Prazer foi nosso. E continuem aí na nossa playlist aqui do YouTube, que tem bastante conversa ainda do VTEX 2025.